E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro, bem-vindos à minha coluna aqui no My News. Não se esqueçam de já se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar não só minha coluna, meu boletim, mas todos os programas aqui do My News feitos especialmente para vocês. E eu queria falar hoje de um tema que acabou gerando um pouco menos de polêmica nesses dias, que também a competição foi difícil, né? Teve Glenn Greenwald sendo denunciado ontem, teve toda a questão da Secretaria de Cultura, teve o Enem, mas eu queria falar do discurso de Paulo Guedes em Davos, que gerou sim algum comentário, mas acabou ficando meio abafado em meio a tantos outros, tá? Bom, Bolsonaro tomou a decisão de não comparecer ao Fórum Econômico Mundial, tá? Decisão que eu considerei correta, primeiro porque Bolsonaro tem inegavelmente assim, a figura dele e as falas dele têm servido para destruir a imagem do Brasil no resto do mundo, né? Especialmente com relação ao meio ambiente. E além disso, ele sabe que ele não domina a arte de falar para esse tipo de público que vai estar lá, lideranças econômicas, líderes, chefes de Estado. Só lembrar da fala do Bolsonaro em 2019, todo mundo esperava um grandioso discurso, traçando a nova visão de Brasil, do novo presidente e tudo, que trazia o liberalismo, ali ninguém sabia direito o que ia ser. Tivemos um discurso absolutamente sem brilho, curto, foi uma decepção geral ali que realmente não serviu para ornar a imagem do Brasil no Fórum Econômico. O Paulo Guedes não. O Paulo Guedes, que é quem foi representando o Brasil, domina muito mais a arte de falar com o público lá de Davos, né? Não fala também com um homem comum como o Bolsonaro, mas fala com esse público. Então foi lá, decisão correta, falou algumas coisas do discurso normal dele, que também me parecem corretas. O Brasil está querendo se abrir economicamente, o Brasil está querendo se tornar um lugar melhor para investimentos, está fazendo reformas nesse sentido, então vender um pouco o peixe do Brasil. Mas na questão crucial do meio ambiente, que está adquirindo uma centralidade total nessas discussões econômicas e no próprio Fórum Econômico, o Guedes deu um belo escorregão, viu? Ao dizer que o grande inimigo do meio ambiente é a pobreza. Tá? Primeiro vamos deixar claro que ele não está dizendo, e que algumas pessoas contam essa história assim, mas não é isso. Ele não está dizendo, o desmatamento no Brasil é culpa dos pobres, os pobres são culpados. Não é esse o ponto dele de forma alguma. O ponto é outro, mas também tem uma boa dose de equívoco. Tá? O ponto é o seguinte, países em desenvolvimento, países pobres, têm menos condições de lutar contra, por exemplo, a poluição. Tá? E em certa medida isso é verdade. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, de uma poluição de rios. Poluição de rio é justamente um país rico que tem mais condições de fazer o tratamento adequado do esgoto, fazer o tratamento a reciclagem do lixo, destinar tudo a um destino ecologicamente correto e, portanto, limpar os rios. Isso aconteceu na Europa, por exemplo, que muitos países tinham rios devastados, poluídos, similares aos rios de grandes cidades brasileiras, e graças ao seu enriquecimento puderam investir em projetos que funcionaram para a limpeza desses rios. Tá? Então, de fato, em algumas questões, mais dinheiro, mais capital te ajuda a poder ser, se você fizer essa escolha política, a ser mais ecologicamente sustentável. Tá? Mas, primeiro ponto, não é tudo. Questões centrais da ecologia atualmente, da discussão do meio ambiente, não tem enxergado essa relação na qual, sendo mais rico, você tem um impacto menor. Por exemplo, a pegada de carbono. Veja a correlação entre países com maior pegada de carbono e a renda per capita. É quase linear o negócio. Quanto mais rico o país, em geral, mais a população consome bens e serviços que têm alguma pegada ecológica e, portanto, maior a pegada deles. Tá? Muitos desses países exportam a sua poluição. Então, a indústria pesada, mais poluidora, não está mais no país rico europeu. Ela passou para a Ásia, passou para, em geral, em grande parte para a Ásia, que poluem mais hoje em dia, produzindo bens e serviços que são consumidos em países ricos. Então, a poluição direta da produção não é gerada lá, mas esse consumo está poluindo sim. Tá? Então, veja, os americanos são os grandes poluidores do mundo agora. Tá? Se o Brasil e todo o resto do mundo em desenvolvimento quiser se tornar um país rico também, a gente tem que bolar soluções para que a riqueza não signifique mais essa poluição que está gerando o aquecimento global. Né? Não dá para todos os países do mundo terem a pegada de carbono que os Estados Unidos têm. A gente precisa descobrir outros caminhos de desenvolvimento e outra, precisamos cobrar dos países ricos que também mudem a sua malha energética, mudem o seu consumo, mudem as suas leis para que diminua-se
a pegada de carbono da sua população. O objetivo é que todo mundo tenha uma pegada de carbono próxima, equivalente, e que ela seja sustentável globalmente, né? Que todos possam atingir um nível de consumo, dada a tecnologia, dadas as restrições, um nível de consumo que não comprometa o nosso futuro, que não acelere esse problema gravíssimo da mudança climática e do efeito estufa que a gente está vivendo. Tá? Então começa por aí, riqueza nem sempre significa menos impacto ambiental. E segundo ponto, o outro sentido da fala do Guedes é dizer, olha, existe uma razão para o desmatamento no Brasil. É que as pessoas passam necessidade. Né? Todo mundo sabe que o Brasil está desmatando. Então, é só se a gente enriquecer com mais capitalismo aqui, o mercado se desenvolver, daí diminui, quem sabe diminui o nosso desmatamento. Tá? É um argumento complicado também, não necessariamente é verdadeiro, não necessariamente é válido esse argumento. Tá? Primeiro ponto, é um erro achar que são os pobres que estão passando fome que estão desmatando a Amazônia. Tá? Muitas vezes são pessoas pobres que até são usadas de funcionários, dos reais mandantes do desmatamento. A gente sabe muito bem, é só ver, quem são os empresários do sul do Pará que patrocinaram o Dia do Fogo. Né? Quem são, em outra região, em Alter do Chão, também no Pará, quem são as empresas que estão por trás dos interesses imobiliários do desmatamento ali. Tá? Grande parte do desmatamento da Amazônia, inclusive, é para pecuária. Pecuária não de microprodutores rurais, não. Pecuária de grandes, de uma pecuária extensiva, que detona o solo, detona o meio ambiente, lucra muito no curto prazo e deixa uma terra arrasada por onde ela passa. Tá? Isso não está beneficiando de forma alguma as pessoas mais pobres. É um tipo de destruição e predação ambiental que se utiliza da pobreza, se utiliza de pessoas que estão ali passando necessidade, mas não melhora a condição de vida delas. Não é uma resposta à pobreza. Pelo contrário, piora o flagelo da pobreza e da necessidade, porque destrói o meio ambiente, destrói os rios, destrói a biodiversidade da qual dependem tantas comunidades ribeirinhas, indígenas, tradicionais, que moram e dependem da natureza para o seu sustento. Tá? É um tipo de modelo de, entre aspas, desenvolvimento econômico que aprofunda a desigualdade e a pobreza nessas regiões. É uma geração de riqueza que beneficia apenas os já mais ricos e destrói as condições para todo o resto da população. Tá? Então não imaginem que deixar o desmatamento ocorrer de alguma maneira alivia a pobreza na região, não alivia nada. Ela piora as condições para que a pobreza seja superada de forma sustentável. Tá? E devemos dizer aí, sim, um dos principais culpados pela piora do desmatamento é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que realmente patrocina quase o desmatamento. Mas o Paulo Guedes também tem sua parcela de responsabilidade aí. Por exemplo, ao travar concursos, inclusive para fiscais do meio ambiente. Como é que a gente vai resolver o problema do desmatamento em alta, que está crescendo assim de forma acelerada, basta olhar os dados do INPE? Como é que a gente vai conter isso se não há fiscais? E já está com déficit grande de fiscais, se o orçamento do meio ambiente está em queda. Né? Essa é a receita para o desmatamento continuar. E o discursinho hipócrita de que isso de alguma maneira serve para tirar pessoas da pobreza é mentiroso, mentiroso. Serve para tornar mais agudo o problema da pobreza dos que mais sofrem e serve para encher os bolsos de empresários rurais da banda podre do agronegócio. Não o agronegócio moderno, não o agronegócio que é parceiro da sustentabilidade, e sim o agronegócio retrógrado, que nem ousa se defender muito em público, só ousa fazer o seu trabalho no silêncio, na surdina, desmatando, matando lideranças, matando fiscais, matando indígenas, tudo para um lucro de curto prazo e que não é distribuído para os mais pobres. Então, o grande inimigo do meio ambiente é a pobreza? De forma alguma. A gente pode dizer o contrário. O desmatamento solto, o desmatamento que está ocorrendo, a destruição do meio ambiente, é a grande inimiga dos mais pobres. E se a gente quiser que o Brasil e todos os outros países que estão tentando lutar para chegar ao nível de desenvolvidos, para enriquecer, se a gente quiser que a gente realmente enriqueça sem piorar a nossa qualidade de vida, e lembrando que o Brasil será um dos mais afetados pela mudança climática, então a gente tem que descobrir como enriquecer sem destruir o nosso meio ambiente. É isso aí, se inscrevam aqui no My News, até a próxima.